Vamos iniciar com uma oração, pedindo para que Deus abra o nosso entendimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua Palavra, Senhor amado. Livra-nos do erro, livra-nos do engano, dai-nos uma visão elevada a respeito de quem é o Seu Filho Jesus Cristo e de quem nós somos nele. E é no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos essas bênçãos e a Tua iluminação sobre o nosso viver. Amém. Então, daremos sequência às epístolas paulinas e hoje nós veremos a carta que Paulo enviou para a igreja de Colossos. E essa carta, ela é muito relevante para nós, porque ela vai nos apresentar qual que é o antídoto do que a palavra de Deus nos apresenta contra o erro, contra a heresia. Então, qual que é o antídoto do que a palavra de Deus nos dá para que nós não venhamos ser enlaçados com pensamentos que não são de Deus, com erros, com compreensões equivocadas a respeito da palavra de Deus? Nós veremos isso no decorrer aqui da epístola aos Colossenses. Esta carta, ela foi escrita para a igreja de Colossos. Nós vemos isso logo na abertura do livro de Colossos, e ela foi escrita no momento em que Paulo, ele se encontrava preso. Abra sua Bíblia lá, no penúltimo versículo de Colossos, no último na verdade, você vai ler o seguinte, Colossenses, no capítulo 4, no versículo 18, Paulo vai finalizar com uma saudação para aqueles crentes, e ele diz o seguinte: a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrem-se das minhas algemas. Então, na própria epístola que Paulo está escrevendo para a igreja de Colossos, ele diz que ele assinou de próprio punho essa carta, e ele pede para que aqueles irmãos viessem se lembrar dele, desse seu aprisionamento. Então, Paulo, ele estava ali aprisionado em Éfeso, e esta igreja, diferentemente quando nós vimos lá a epístola aos Gálatas, nós vimos que as igrejas para quem Paulo escreveu, aquelas igrejas foram plantadas pelo apóstolo Paulo durante a sua primeira viagem missionária. Mas a igreja de Colossos não foi uma igreja em que Paulo visitou, esteve presente e fez a plantação daquela igreja. Na verdade, ela resultou do trabalho do apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso, e depois vocês podem ler em casa, em Atos no capítulo 19, lá a palavra de Deus, Lucas nos diz que Paulo ficou por pelo menos 1 ano e meio ali na região de Éfeso, lecionando em uma determinada escola, e ali deu-se ocasião para que todas as pessoas da região da Ásia Menor, elas viessem a ter o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do Evangelho. Então, este trabalho de Paulo ali, por 1 ano e 6 meses, que nós vemos em Atos 19, deu ocasião para que um crente chamado Epáfras, ele fosse convertido pela mensagem do Evangelho, e Epáfras depois ele retorna para a cidade de Colossos, e ali ele planta uma igreja. E como que nós sabemos que Epáfras? Epáfras foi aquele que trouxe as notícias do problema que estava acontecendo na igreja de Colossos. E no próprio capítulo 4, no versículo 12, Paulo fala o seguinte a respeito de Epáfras: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Então, Paulo está aqui recomendando a pessoa de Epáfras, dizendo que vê nele um verdadeiro servo de Cristo, e do trabalho que Epáfras fazia, para com que aqueles crentes viessem a se conservarem maduros e plenamente convictos da mensagem de Deus. Então, Epáfras foi a pessoa que fundou esta igreja, e ele também era responsável pela igreja que se encontrava em Laodiceia e Herápolis, que eram cidades que ficavam próximas ali da região de Colossos. Então, nesse período, deu-se ocasião para que Paulo ensinasse na escola de Tirano,
Epáfras fosse convertido e retornasse para a sua cidade e ali plantasse uma igreja. E no versículo 12 do capítulo 4, que nós lemos, que o Epáfras era dessa região, Epáfras ele foi visitar Paulo até na prisão para falar para ele o que é que estava acontecendo. Então ele havia plantado aquela igreja, havia ouvido a mensagem do evangelho, mas havia algo que estava acontecendo ali, que ele precisava da ajuda de Paulo, precisava que Paulo viesse dar uma orientação para aquela igreja, para que ela não viesse a cair presa dos falsos ensinamentos que estavam acontecendo ali. Aqui vocês podem ver na seta em amarelo, a cidade de Colossos, ela hoje fica onde é a atual Turquia. Então, a Turquia é uma região bem grande, Então, na região da Frígia ficava ali Colossos, e próximo dela essas duas cidades de Laodiceia e Hierápolis. Os irmãos se lembram bem, A igreja de Laodiceia foi uma das cartas que João enviou no seu livro do Apocalipse. Então, aqui nós temos um retrato da segunda viagem missionária, e nós vemos que Colossos não foi uma cidade visitada por Paulo, não foi uma igreja plantada por ele, mas um resultado do seu trabalho através da vida de Epáfras. Aqui dá para ter uma visão da região atual da Turquia, onde se encontra a cidade de Colossos, e quando nós paramos e olhamos para essa cidade, nós notamos que nos dias da antiguidade, ela ficava próxima a um rio famoso, o rio Lico, na região sudeste da Ásia Menor. Era uma região muito próspera pelo comércio de lã e de uma rota comercial que levava os produtos para a região do Oriente. Porém, nos tempos do Império Romano, a cidade de Colossos ela perdeu a proeminência por conta do grande desenvolvimento das cidades de Laodiceia e Hierápolis. Vocês se lembram lá no Apocalipse, João enviando a advertência para os crentes daquela igreja de Laodiceia. Mas uma informação relevante a respeito dessa cidade é que, embora Colossos fosse uma região no qual a maioria da sua população fosse uma população gentia, ela tinha uma comunidade de judeus vivendo ali. Então nós vemos que, por conta de um levantamento que foi feito de impostos pagos no período de 62 a.C., tem um documento ali, registrado por esse tal de Lúcius Pedúcius, em que ele registra os impostos que foram pagos para o templo. Então, por conta deste registro arqueológico, dá para se saber que, nesta época, havia em torno de 7.500 pessoas, 7.500 judeus, que viviam nessa região, que pagaram impostos para o templo, mostrando que, naquela região, havia sim uma comunidade judaica. Era uma região de gentios, pessoas que não eram judeus, mas havia ali judeus também, e esses judeus foram há muito tempo atrás enviados para lá por Antíoco III, que ele enviou em 213 a.C. 2.000 famílias judaicas para que habitassem na região. Então, qual que é a relevância disso para a nossa leitura de Colossos? Nós veremos que haverá traços ali de paganismo na religião que estava ameaçando ali os crentes de Colossos. Nós veremos também traços de judaísmo, refletindo justamente o fato de que as pessoas que viviam na região e os crentes que pertenciam àquela igreja eram tanto os crentes gentios como crentes judeus, e o problema que estava ameaçando aquela cidade tinha a ver com a mistura destes dois povos. Olhando para a região, do lado você tem uma imagem de uma deusa que era adorada na região da Frígia. Diversos deuses eram adorados nessa região, na região na qual Colossos se encontrava. Mas havia um culto famoso nessa região que era da deusa Cibele, considerada a mãe dos deuses dentro da mitologia. E o culto a essa deusa era caracterizado por um ritual no qual as pessoas se banhavam em sangue de touro, de um touro que era sacrificado. As pessoas ali elas ficavam em êxtase e transe profético e dançavam de maneira inspiradas dentro daquele paganismo daquela região. E é interessante que muito tempo depois, já no segundo século depois de Cristo, essa região da Frígia, onde Colossos ela se encontrava, ela ficou conhecida
por uma distorção, uma forma de distorção do cristianismo que ficou conhecida como montanismo. E eu vou ler aqui brevemente quais eram as características desse movimento que se originou quase que 200 anos depois do período ou 100 anos depois do período da escrita dessa carta. O movimento do montanismo caracterizou-se com uma volta ao profetismo, pretendendo revalorizar elementos esquecidos da mensagem cristã primitiva, sobretudo a esperança escatológica. Olha só as coisas que esse movimento propunha para os crentes. Propunha um rigoroso ascetismo, visando a preparação para o momento final, preceituando-se a castidade durante o casamento. Então, tendo em vista que o mundo está para acabar, então vocês não devem manter relações sexuais no casamento, então a castidade no casamento, e proibindo-se as segundas núpcias, que a pessoa se casasse de novo. No plano alimentar, no montanismo, instituiu-se um jejum de 2 semanas por ano, e xerofagia, que era o consumo de alimentos secos sem o consumo do carne. Eles negavam a absolvição aos réus de pecados graves, mesmo após o batismo com confissão e arrependimento. As mulheres eram obrigadas ao uso do véu nas funções sagradas. Recomendava-se aos fiéis que não fugissem às perseguições e que se oferecessem voluntariamente ao martírio. Então, note, aqui nós temos a deusa Cibele e uma religião pagã marcada por essas absurdidades das pessoas se banhando nesse sangue de touro, êxtase, transe profético, mas no século II depois de Cristo, uma distorção do cristianismo com essas características marcadas pela presença de profetismo. Os montanistas, eles se consideravam como sendo os pneumáticos, aqueles que eram movidos pelo Espírito Santo, enquanto os outros eram considerados os racionais. E eles eram caracterizados por isso, por profetismo, por estes transes, pelas mulheres utilizando véus em suas reuniões. Então, qualquer semelhança é coincidência quando você compara com coisas que acontecem ainda nos dias de hoje. Então, a região de Colossos era caracterizada por este paganismo existente nessa região. Algumas coisas na epístola que Paulo escreve aos Colossos, que é interessante nós observarmos, que uma forma de religiosidade, uma outra heresia que ameaçaria o cristianismo foi o gnosticismo. Em Colossos, alguns autores, eles colocam que nós encontramos uma forma de um protognosticismo, ou seja, algo que estava preparando para o surgimento do gnosticismo. E de maneira geral, o que esta religião gnóstica, essa seita, ela colocava? E foi uma coisa que se misturou ao cristianismo, gerando heresias. Ela dizia que no princípio, dentro da mitologia gnóstica, havia o Deus puro e as suas manifestações, que eram os éons. Desta configuração celestial que ficava na região do pleroma, é uma palavra que Paulo vai utilizar na carta aos Colossenses, na região da plenitude, houve uma queda de uma dessas emanações de Deus, que era a Sofia, considerada a sabedoria, e essa Sofia, ela criou a matéria, criou o demiurgo, que criou a terra, os seres humanos, e os arcons, esses seres espirituais que eram intermediários neste relacionamento com a divindade. Como que se dava a redenção? Como que a humanidade poderia retornar ao seu contato com Deus? Como que a humanidade poderia voltar para o pleroma? Este retorno se aconteceria por meio da gnose. A palavra gnose significa conhecimento. Então, dizia-se que um conhecimento secreto era conferido aos gnósticos e por meio desse conhecimento a pessoa poderia ascender até o Deus verdadeiro. Mas entre ela e Deus haviam estes principados, haviam essas potestades, havia o que Paulo vai falar aqui nessa carta, dos rudimentos do mundo, que era o entendimento de que seres espirituais, eles faziam oposição a esta ascensão da alma para a região do pleroma, e era necessário então que estes seres espirituais, esses rudimentos do mundo, eles fossem apaziguados com espécies de adoração, com espécies de culto colocado. O misticismo todo
estabelecido era o que caracterizava este gnosticismo. O gnosticismo, nós veremos em outros momentos também, o que ele era caracterizado? Ele era marcado por uma valorização daquilo que era espiritual, e aquilo que era carnal era considerado negativo. Então, dentro da visão do gnosticismo, o demiurgo foi o Deus que criou a matéria, porque se a matéria é má, o Deus bom não poderia ter criado. Então, eles diziam que o quê? Que o demiurgo era o Deus do Antigo Testamento, o Deus que criou as coisas. Então, essa era uma heresia que iria ameaçar o cristianismo mais adiante, mas que aqui em Colossos, ela já se encontrava presente. Mas vamos olhar especificamente agora, olhando para o que o livro da Epístola aos Colossos nos fala a respeito deste equívoco, deste erro que ameaçava a igreja. Quando a gente vai olhar para uma heresia você nunca vai ver uma heresia cristã mostrando assim, o pessoal lá naquela igreja, eles adoram o diabo. Você acha que alguém que está na igreja, que foi convertido, iria cair no papo de ir em alguma igreja onde falasse alguma absurdidade dessa? Não, lá o pessoal adora, é óbvio que não. Então, uma heresia, ela sempre vem com uma certa cara de verdade, mas quando você para observar bem nela, você vê que ela vai negar aquilo que é central ao cristianismo. Então, uma heresia, ela não vai estar negando a pessoa de Jesus Cristo. O gnosticismo não negava que Jesus existia. Ele falava que Jesus era um espírito que desceu para iluminar Sofia, para ela retornar de novo para o pleroma, mas havia erros ali presentes. Então, a heresia, ela não descartava a presença de Cristo. Mas o que toda heresia faz? É falar, olha, Jesus é importante para você ter uma vida plena. Mas além de Jesus, é necessário que algumas coisas a mais você coloque aí, se você quiser ter uma vida plena mesmo. E lembrando, que o que aqueles falsos mestres colocavam, aquelas pessoas tinham no imaginário dela, de que o pleroma, a região da plenitude, era uma região inalcançável e que eles tinham de fazer diversas coisas para alcançar essa região. E Paulo vem aqui desbancar pelo menos 3 erros que estavam ameaçando aquela igreja. O primeiro deles, nós podemos ver aqui no capítulo 2, no versículo 16. Acompanhe lá na sua Bíblia. Então, Colossenses, no capítulo 2. Paulo vai dizer o seguinte: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo para aqueles crentes, olha, tomem cuidado para que ninguém venha julgar vocês por conta dessas coisas, da maneira de se alimentar, dos dias que devem ser guardados, porque todas essas coisas eram sombras daquilo que havia de vir Cristo. O que Paulo está mostrando aqui é que aqueles crentes, eles estavam sendo levados à busca de uma vida plena através de Jesus Cristo, mais a observância das celebrações da lei do Antigo Testamento. Então o que eles estavam dizendo? Olha, a vida plena é uma vida marcada por Jesus, mais uma espécie de legalismo. Por Jesus, mais a observação de uma dieta restrita, a guarda de dias específicos. Então, o primeiro erro que Paulo vem aqui colocar, fala, olha, não deixe que ninguém venha chegar para vocês e julgar vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso é sombra. Então, Paulo está fazendo uma menção clara à influência de uma distorção do judaísmo que estava ali presente naqueles crentes, dizendo, olha, você precisa de Jesus, mais uma espécie de legalismo. A gente não vê isso ainda nos dias de hoje? Ou seja, você é ok, você é crente, você é do bem, você acredita em Jesus, mas olha, você come carne de porco. Olha, você não observa tais dias e tais dias na sua celebração. Então, nós notamos que isso não é algo novo, e já lá atrás nós vemos aqui Paulo condenando isso. Então, o primeiro erro é o legalismo que Paulo está combatendo. O segundo erro era o que nós podemos colocar aqui de misticismo, mas vamos ver no texto bíblico, versículo 18, capítulo 2, 18. Novamente, Paulo vem dizer: não deixe que ninguém se faça árbitro
para desqualificar vocês, com pretexto de humildade culto a anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo bem suprido, vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Paulo vem dizer, olha, não deixe que as pessoas venham julgar vocês, e elas chegam até vocês com um pretexto de humildade, mas olha o que eles estavam colocando, que além de Jesus, eles tinham de fazer o quê? Prestar alguma espécie de culto a anjos. Quando a gente olha no Antigo Testamento, nós vemos que dentro do judaísmo, os anjos tiveram um papel proeminente, mensageiros da palavra de Deus, eles entregaram a lei para Moisés, e no capítulo 1 do livro de Hebreus, nós vemos ali que o autor de Hebreus fala sobre a superioridade de Jesus acerca dos anjos, que são espíritos ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Capítulo 1 de Hebreus. Então os anjos são meramente o quê? Espíritos ministradores. Mas o que esse erro estava colocando era que eles estavam solicitando alguma espécie de culto a anjos. E o texto fala também que eles faziam isso baseado o quê? Baseado em visões, mas estando cheios de orgulho. Não é o que nós vemos? Muitas vezes também. Então, olha, para você ter uma vida espiritual, para você ter uma vida plena, você precisa de Jesus, mas olha, eu tive aqui uma visão de Deus, que ela me mostra que você deve fazer isso, aquilo, outro. Olha, mas eu tive aqui um sonho, eu tive aqui uma revelação, e os erros eles vão se aumentando. Então, da mesma maneira que no passado havia essa presença do misticismo, nós percebemos isso ainda hoje. Ou seja, de crentes que não se veem numa vida plena porque entendem que além de Jesus é necessário alguma outra coisa mística em sua vida, como se Cristo já não bastasse. E lembrando também, esses líderes eles colocavam medo nessas pessoas, porque diziam, olha, para que vocês alcancem a plenitude, o pleroma, vocês têm que passar pelos rudimentos, vocês têm de passar por anjos. Então, esta necessidade deste culto a anjos, e quando você para hoje, né, você vê ainda pessoas que estão na igreja, e vou falar até crentes, que olham para horóscopo, que ficam buscando coisas além daquilo que a Escritura ela nos coloca, evidenciando do perigo sempre da pessoa. Se ela não cai no legalismo, ela corre o risco de cair no misticismo. Então, Paulo vem aqui e fala, essas pessoas, elas estão movidas por orgulho e elas não estão discernindo o corpo de Cristo. Não estão discernindo que o crescimento vem da cabeça, que é Cristo Jesus. Então, o primeiro problema, legalismo, a influência judaica. O segundo problema, o misticismo, a influência judaica e o paganismo também que havia na região da Frígia. E um terceiro e última coisa que caracterizava é que essas pessoas diziam, olha, você precisa de Jesus, mas você precisa se abster de algumas coisas. Você tem que deixar de fazer algumas coisas, tem que deixar de comer algumas coisas. Isso daqui nós encontramos esse Jesus mais assetivo ali no versículo 18. Olha, no versículo 18 não, está errado aqui na apresentação. A partir do versículo 20, olha só. Paulo fala, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem do mundo? E olha só o que Paulo diz, não toque nisso, não coma disso, nem pegue naquilo, todas essas coisas se destroem com uso, são preceitos e doutrinas de homens, de fato essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto às pessoas que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra a inclinação da carne. Então Paulo está dizendo, olha, essas coisas que essas pessoas estão dizendo, isso não tem valor nenhum contra, em outras traduções você vai observar, a sensualidade, isso não tem valor nenhum contra as inclinações da carne, e ele fala, olha, portanto não deixe que as pessoas venham colocar que além de você ter Jesus Cristo, você tem que deixar disso, não toque nisso, não coma aquilo outro, não pegue aquilo. Uma coisa que, como que nós percebemos isso nos dias de hoje, né?
Eu sempre estranho, né, quando uma pessoa, ela se coloca como se ela fosse, às vezes, até santa demais, né? Teve uma vez, uma pessoa em uma igreja, né, a Thaís, ela foi cumprimentar no final, e é normal, né, aqui, pelo menos no Brasil é assim, quando você cumprimenta, ou você pegar na mão, ou dar um beijo no rosto, é algo completamente normal na nossa cultura, né? E a Thaís chegou, né, foi cumprimentar essa pessoa, estendeu a mão, dela, tipo, indicou como ela iria dar um beijo, daí a pessoa chegou para ela e falou assim: não, irmã, é melhor evitar a aparência do mal. Ela falou assim: mas evitar a aparência do mal, que eu estou te cumprimentando. Infelizmente, depois de algum tempo, essa pessoa foi descoberta com coisas terríveis na vida dela, envolvendo a área da sexualidade. Então, veja, a pessoa externamente, ela estava tendo uma aparência de piedade, né? Então, e assim, no caso aqui não era dizendo de um ascetismo com relação à alimentação, tudo, mas é um ascetismo tal de, olha, eu não posso nem aqui cumprimentar, porque eu sou uma pessoa que estou marcado por uma vida de santidade, tudo, eu não faço isso, eu deixo de fazer aquilo outro, mas Paulo está dizendo que na luta contra as inclinações da carne, isso não tem valor nenhum. E é isso que aqueles falsos mestres, o falso ensino, estava entrando dentro da igreja de Colossos. Ele vem colocando, olha, você precisa do legalismo, você precisa do misticismo, você precisa de um ascetismo, e para que a sua vida seja uma vida verdadeiramente plena. Às vezes a gente lê as epístolas do Novo Testamento e achamos que isso está distante de nós, mas não. O legalismo é um perigo que todos nós corremos, de achar que existe alguma coisa que nós podemos fazer para que Deus, Ele se agrade de nós, para que Ele nos aceite. Ou de achar que existe alguma coisa além de Cristo Jesus, alguma experiência mística que eu preciso ter para eu ter uma vida plena. Ou achar ainda do absurdo de que para eu ter uma vida plena, eu tenho que deixar de fazer. Na vida cristã você tem que deixar de fazer algumas coisas, nós veremos isso mesmo. Mas assim, de uma maneira legalista, com esse ascetismo, e Paulo vem combater justamente todos esses erros aqui presentes na sua carta aos Colossenses. Então essa heresia, ela afirmava ser uma filosofia, nós veremos isso aqui no decorrer da apresentação, mas ela era marcada por especulações ocultistas, distorção de judaísmo misturado com paganismo. Refletia as influências judaicas nas suas celebrações, embora a circuncisão ela vai ser mencionada, ela não vai ser vista como uma das práticas que era exigida por esses líderes. Era também colocada uma ênfase, como eu já coloquei, para os anjos, esses espíritos ministradores, mas na verdade não eram bem anjos, eram esses poderes astrais, dentro desse entendimento místico, que eram intermediários entre os homens e a divindade. E com o pretexto, no meio disso tudo, era envolvido com revelações que esses supostos filósofos recebiam no estado de êxtase, e no meio disso eles estavam exortando, olha, vocês precisam ver uma vida ascética, vocês precisam adorar anjos, vocês precisam fazer isso ou aquilo outro. Então, este é o contexto da escrita da epístola de Paulo aos Colossenses. Lembrando sempre que toda a carta, ela era escrita para lidar com um problema que estava ameaçando. E qual é o principal problema que nós vemos aqui? O principal problema que nós vemos que Paulo estava lidando com a igreja de Colossos, e que nós vemos ainda hoje, é o problema da ameaça à supremacia de Cristo, à suficiência de Cristo na vida do cristão. Então, quando tudo aquilo que ameaça a suficiência de Cristo para a nossa vida, é algo que deve ser visto como algo muito perigoso. E Paulo vem aqui a nos falar, e de uma maneira bem simplificada, nós podemos dividir a epístola aos Colossenses em 2 capítulos. Então, nos capítulos 1 e 2, Paulo ele vai tratar sobre o entendimento correto que nós precisamos ter a respeito da pessoa de Cristo. Então, no capítulo 1 ele vai nos dar uma visão exaltada de Cristo. No capítulo 2 ele vai corrigir o erro que estava acontecendo ali na igreja. E na sequência, nos capítulos de 3 a 4,
ele vai mostrar aquilo que deve existir na vida de todo crente. A maneira como nós vivemos a nossa vida, a nossa prática cristã, ela deve ser derivada do quê? Da nossa teologia. Não a nossa teologia ser derivada da nossa prática, da nossa vida. Então, a maneira como nós vivemos deve ser um reflexo da compreensão que nós temos daquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito da pessoa de Cristo. Então, qual foi o propósito disto? O propósito da escrita dessa carta foi o de afirmar e explicar a supremacia e a suficiência de Cristo em oposição a todos os outros poderes e tentativas para se obter a salvação. Então, se nós pudéssemos resumir em uma palavra, o propósito foi o quê? Apresentar uma visão elevada de quem Jesus Cristo é para aqueles crentes, apresentar a suficiência de Cristo para a vida do cristão. Então, um esboço geral, nós iremos em cada uma dessas partes, nós veremos então que Paulo vai abrir com uma introdução, daí ainda no capítulo 1 ele vai apresentar para os crentes a sua compreensão, a sua revelação que ele recebeu sobre a supremacia de Cristo, vai falar sobre o seu ministério, como que se deu o seu ministério entre os colossenses, e vai mostrar a supremacia e a suficiência de Cristo diante do erro que estava presente naquela igreja. E por fim, nos capítulos 3 e 4, ele vai mostrar qual que é a implicação disso. Qual que é a diferença do fato de Cristo ser supremo, ser o primogênito, aquele em mais elevada posição diante de toda a criação, qual que é a implicação disso para a vida do cristão? E ele finaliza com umas saudações finais. Então vamos aqui observar na introdução que Paulo faz. Paulo vai iniciar o capítulo, nos versículos 1 e 2, com uma saudação. Vocês se lembram da última vez que eu dei aula aqui, foi sobre a Epístola aos Gálatas, e nós vemos que quando Paulo escreveu para os Gálatas, ele estava nervoso com eles por conta deles terem se desviado do Evangelho, e você não vê nenhuma palavra de louvor, nenhuma saudação, nenhuma oração para os crentes. Mas diferentemente aqui aos Colossos, Paulo ele começa a sua carta da seguinte maneira: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Paulo começa aqui com uma saudação para com aqueles crentes. E é interessante notar que Paulo já começa demonstrando o seguinte, que Paulo, por ele ter uma visão elevada a respeito de quem Jesus Cristo era, Paulo tinha uma visão elevada a respeito de quem ele era, ele tinha uma visão apropriada, porque como que ele se apresenta? Ele se apresenta aqui como um apóstolo, ou seja, como um mensageiro, e o seu apostolado não foi um apostolado que foi derivado de autoridade humana, e ele coloca logo de cara, este apostolado lhe foi dado o quê? Apóstolo de Cristo Jesus. Às vezes quando a gente olha, a colocação dos nomes, a gente pensa assim, qual que é o nome de Jesus? Jesus. Qual que é o sobrenome dele? Cristo, Jesus Cristo. Quando na verdade a palavra Cristo é um título, e o título da palavra Cristo é o quê? É o Senhor Supremo, é o Messias, é o ungido. Então para um grego que ouvia a palavra Kyrios lá que estava presente, ele viria que Kyrios era o Senhor, viria a palavra Christos, entendendo que o quê? O que Paulo está apresentando a respeito da pessoa de Jesus é que Jesus Cristo, ele é o Senhor exaltado do universo. E esse Senhor é o que lhe havia dado o apostolado. E Paulo vai, nos versículos de 3 a 8, louvar aqueles crentes por 3 coisas que devem estar presentes em todos os cristãos. Ele fala, lembre-se, Paulo não plantou essa igreja. Quem plantou a igreja de Colossos foi Epáfras. Paulo estava preso. Epáfras foi até Paulo para que Paulo desse orientação para ele sobre como ele deveria lidar com esse erro. E Paulo vem aqui e dá graças a Deus. Ele ora a Deus pela vida desses crentes e pelo que ele dá graças. Damos sempre graças a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês. Observe só. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos,
por causa da esperança guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde do dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E ele fala, e isso vocês aprenderam de quem? Versículo 7, e isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo. Paulo, ele dá graças a Deus pela vida daqueles crentes, porque ele sabe que o evangelho que chegou até aqueles crentes, não foi um evangelho que caiu em ouvidos surdos. Aqueles crentes, eles ouviram, eles entenderam, e como que isso se expressou na vida deles? Através de 3 virtudes, que quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que elas foram denominadas de virtudes teologais, que são a fé, o amor e a esperança. Paulo dá graças a Deus pela vida desses crentes, mostrando que, olha, damos graças porque da fé que nós ouvimos que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm para os santos por conta da esperança guardada. Ele demonstra o quê? Que uma pessoa que tem a sua esperança colocada na vinda de Jesus Cristo, ela vai ser uma pessoa que ela é caracterizada pelo quê? Pela fé em Jesus e pelo amor ao próximo. Então, uma pessoa que vive unicamente pelas coisas aqui da terra, uma pessoa no qual a sua esperança ela está aqui, ela dificilmente vai ser alguém que ama o seu próximo, porque ela está interessada nos seus próprios objetivos, e ela dificilmente vai ser alguém que tem a sua fé depositada em Jesus Cristo, porque ela está com a sua esperança colocada nas coisas terrenas. Então, Paulo aqui louva a Deus pela vida daqueles crentes, pela fé, pela esperança e pelo amor. E ele vem fazer uma oração aqui por eles, né? E isso aqui deveria inspirar também a maneira como nós fazemos nossas orações, porque olha só o que Paulo vai pedir para a vida daqueles crentes. Versículo 9, por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem no, olha só, pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a sua glória, e em toda perseverança, paciência e alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar na herança dos santos da luz. Paulo pede para aqueles crentes na sua oração, para que eles viessem o quê? Transbordar no conhecimento de Deus. E não é um conhecimento banal, porque as palavras que ele utiliza, ele fala, é um conhecimento pleno da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso é algo pelo qual nós temos orado? Porque é isso que Paulo pede para que aqueles crentes cresçam, tenham um entendimento aprofundado em sabedoria e conhecimento na presença do Senhor. Ele pede para aqueles crentes também, eles venham ser fortalecidos com o poder, para que eles vivessem o quê? Com perseverança, paciência e alegria. Paulo ele pede esse fortalecimento, e pede para que aqueles crentes vivessem na sua vida o quê? Dando graças ao Pai que os capacitou de viver na herança da luz. Então essa é a maneira como Paulo inicia a sua carta. Ele inicia louvando a Deus pela vida daqueles crentes, porque ele percebia que fé, esperança e amor era algo que existia e estava presente neles. Ele pede para que Deus viesse a dar o conhecimento aprofundado a eles, que viesse os fortalecer, para que eles soubessem como viver de maneira agradável ao Senhor. E daí ele chega aqui no centro do capítulo 1, a nos mostrar uma visão elevada a respeito de Jesus Cristo. E antes de nós vermos aqui o que ele fala, Paulo vai falar o seguinte, que Jesus Cristo, ele vai usar o termo primogênito. E nós não devemos entender aqui o primogênito como sendo o primeiro gerado. Quando a gente fala assim, o meu filho primogênito é o João Vitor, foi o primeiro que nasceu ali da Thaís. Mas a palavra primogênito, ela está sendo utilizada para falar daquele que tem maior importância. Então, na cultura antiga,
o dote que era colocado, a herança, era maior daquilo que era dado ao primogênito. Então o primogênito é aquele que tem a supremacia, a preeminência dentre todos ali dentro de uma família. E Paulo vem aqui apresentar uma visão elevada de Cristo usando esses termos. E antes de ler, eu pergunto para você, qual que é a visão que você tem de Jesus Cristo? Porque saiba, a visão que você tem a respeito da sua vida cristã, ela vai ser proporcional à visão que você tem da pessoa de Jesus Cristo. Porque se nós estamos unidos a Cristo, e nós de fato estamos, se nós somos salvos, aquilo que nós somos é derivado do fato de quem Jesus Cristo é. E Paulo vai aqui, a partir do versículo 15, a apresentar para nós esta visão daquilo que ficou conhecido como um hino que era cantado na época da igreja. Um hino que está presente aqui, que Paulo registrou, e ele fala o seguinte, olha, que Jesus Cristo, ele é, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Como que Paulo está apresentando Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele é aquele que é o responsável por toda a criação. E ele fala que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Lembre-se, dentro daquela visão pregnóstica, o que importava era aquilo que era espiritual, o que era material era ruim. E Paulo está dizendo aqui que Jesus era a imagem, ou seja, só a imagem aquilo que tem um corpo mesmo, então era a imagem do próprio Deus invisível. E ele fala que esse Jesus foi aquele que criou todas as coisas, e às vezes a gente passa batido por aqui e não percebe que é dito que ele criou, quer sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Estes termos que Paulo está utilizando é para dizer que Jesus Cristo é o responsável pelo Criador, não apenas das coisas materiais que nós vemos, aquilo que nós temos registrado no capítulo 1 de Gênesis, mas ele também é o Criador dos seres celestiais, Criador dos anjos. E o que são estes demônios e os seres espirituais? São anjos caídos. Então ele está aqui mostrando que Jesus Cristo, ele é o cabeça, é aquele que tem importância, é o Criador de todas essas coisas e que tem o controle sobre todas elas. Jesus é o primogênito sobre a criação. Só que ele vai mostrar também que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. E ele fala, versículo 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui há diversas coisas, mas o que Paulo está nos dizendo é que Jesus Cristo, ele é o primogênito da criação antiga, mas ele é o primogênito da nova criação. E a nova criação começou quando? Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Paulo fala que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então a ressurreição já aconteceu, então nós vivemos entre um já e um ainda não. E é dito aqui que através da obra de Jesus Cristo na cruz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Sabe o que isso significa? Que a obra da redenção de Jesus Cristo, ela se estende a toda a realidade. Às vezes nós pensamos que aquilo que Jesus Cristo conseguiu na cruz foi unicamente nos livrar da condenação do inferno e nos levar para o céu. Isso é apenas parte da verdade que está presente. A obra que Jesus Cristo realizou, ele reconciliou todas as coisas debaixo do seu domínio. Isso significa que aquilo que começou na sua ressurreição, terminará na sua volta, onde ele reestabelecerá novos céus e nova terra, então sendo o primogênito não apenas da criação, mas o primogênito dentre os mortos, e isso durante toda a eternidade. Então, o que Paulo está apresentando aqui nesta abertura, é justamente a sua visão elevada a respeito
da supremacia de Cristo Jesus. Jesus Cristo é aquele que é o cabeça de toda a criação. Jesus Cristo é aquele que é o cabeça da igreja. E isso daí tem consequências práticas para a maneira como as pessoas elas deveriam viver a sua vida. Na sequência do texto, Paulo ele vai nos falar a respeito de como foi o seu ministério entre os crentes ali de Colossos. E ele vem a falar que, olha, eu vim aqui trabalhar no meio de vocês e eu meio que completo os sofrimentos de Cristo na realização desse trabalho. E Paulo fala a respeito do mistério que foi dado a ele para revelar, e ele diz que o mistério que foi dado a ele para revelar é que Cristo vive em vocês. Cristo, a esperança da glória, vive em vocês. E ele diz que esta realidade que nós vimos quando estudamos a epístola de Paulo aos Gálatas, que o mistério dizia respeito ao quê? Que com a vinda de Cristo, o Messias, para que uma pessoa fizesse parte da família de Deus, ela não precisaria a se submeter aos ritos do Antigo Testamento. Ela não precisaria se transformar em um judeu. A única coisa que ela precisaria ter é a fé em Jesus Cristo, e isso seria suficiente para a sua salvação. Mas Paulo vem falar algo a respeito do seu ministério, que eu destaco aqui, que está no versículo 28. Ele fala que o ministério dele foi marcado que em Cristo nós anunciamos, advertimos a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho. Então, Paulo ele coloca que o seu objetivo e o seu ministério era o de apresentar as pessoas maduras diante da presença do Senhor. E nós podemos ver assim, como que nós podemos alcançar esta maturidade para que nós possamos ser encontrados perfeitos em Cristo Jesus, que ele fala, para apresentarmos cada pessoa perfeita, ele fazia isso por meio do anúncio, por meio da advertência e por meio do ensino. Isso deveria nos parar a refletir sobre como é que nós temos respondido ao anúncio da mensagem do Evangelho, porque não tem como nós sermos apresentados perfeitos em Cristo se nós não dermos ouvido ao anúncio daquilo que está sendo proclamado. Mas esse anúncio ele é marcado também por uma advertência. Nós vimos hoje no culto da manhã, aquilo que foi exposto em Miqueias, nós vemos ali que a mensagem de advertência do juízo de Deus sobre o pecado, então isso faz parte, às vezes a gente fica ouve uma mensagem dessa e fala, meu Deus, mas que mensagem dura, né, que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, este anúncio das boas novas, ele é marcado também por um anúncio da advertência que nós devemos ter diante do juízo de Deus. E ele também deve ser marcado pelo que Paulo diz, eu não apenas anunciei, não apenas adverti, mas ensinei a vocês. E isso deveria nos levar a refletir também sobre a resposta que nós damos para o ensino que tem sido colocado. É bom ver aqui os irmãos na escola dominical, aqueles que nos assistem de casa também, interessados em ter esse conhecimento. Mas isso aqui deve nos levar a falar o que nós temos feito com este ensino. Então Paulo demonstra que o seu ministério, e na escrita dessa sua epístola, para que ele pudesse apresentar os crentes maduros em Cristo, e ele fazia isso pelo anúncio, pela advertência e pelo ensino. Então, no capítulo 1, Paulo encerra justamente apresentando essa visão elevada de Cristo, e no capítulo 2, ele vem aqui apresentar o erro que estava ameaçando aquela igreja. Erro esse que nós já apresentamos em parte aqui, e eu quero destacar com os irmãos o versículo 8 do capítulo 2. Paulo diz o seguinte, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Agora, observe só no versículo 8, como Paulo vai descrever o perigo que aqueles crentes corriam e o perigo que nós corremos hoje, se nós não temos uma visão elevada a respeito de Jesus Cristo. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens,
conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo vai usar uma imagem que era usada nas batalhas, onde, você já deve ter visto nos gladiadores, né? Eles lutando com uma lança e com uma rede metálica, eles lançam aquela rede sobre o inimigo, e isso daí era utilizado em contexto de guerra, e ele está mostrando que aqueles crentes, olha, tomem cuidado, para que vocês não venham ser enredados. E qual que é a rede, a artimanha utilizada? Pelas suas filosofias e vãs sutilezas. É aquilo, toda heresia, todo ensinamento equivocado, ele tem alguma coisa ali que quer te passar como algo válido. Eu vou dar um exemplo aqui de algo relacionado com o misticismo. Você, estranhamente, ouve pessoas que são cristãs, mas que elas falam, olha, eu pratico, né? Eu sigo a linha tipo, da meditação transcendental. Então, eu fico ali, eu controlo a minha respiração e eu pratico yoga, porque isso aqui é algo que é bom, assim, né? Para eu me livrar dos meus problemas, para eu ficar mais... E não tem nenhum problema, porque eu só estou unicamente ali controlando a minha respiração, fazendo ali os meus exercícios, e as pessoas vão se enredando por meio disso daí. Não sabendo muitas vezes todo o misticismo que envolve essa prática religiosa, que não é uma prática neutra. E como que a gente faz para deixar isso aqui bonito? A gente fala o seguinte, você vai pegar, né, quem está em escola, trabalha em educação, você vai ver os materiais sobre inteligência emocional, sobre competências socioemocionais. Então, são as técnicas de mindfulness. É bonito o nome, né? Mindfulness, em inglês, colocando... Que, assim, quando você pega, o que é mindfulness? É meditação, né? Então, veja, quando a gente olha para cá, Paulo está dizendo, olha, tomem cuidado para que vocês não venham serem enredados com essas filosofias e vãs sutilezas, porque ele fala, sabe por quê? Porque isso daí é conforme a tradição dos homens. E o que ele está dizendo aqui? O ensino na antiguidade, ele era considerado como válido e como respeitoso, quanto mais antigo ele fosse. Então, quanto mais antigo fosse, mais respeito tinha, e era colocado como, não, isso aqui é algo tradicional. Não é a mesma coisa que nós vemos hoje? Não, mas isso aqui, olha, a medicina milenar nos tem mostrado os benefícios que temos disso. E ele fala, olha, isso é conforme a tradição dos homens. Mas ele não para por aí, ele não diz unicamente que isso está baseado nessa tradição, mas ele vem dizer algo mais grave, ele fala, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Aí você fala, mas o que Paulo está falando? O que são esses benditos destes rudimentos do mundo? Se lembra quando no início da aula eu comentei que dentro do gnosticismo, entre os homens e entre o pleroma, entre a plenitude, havia esses seres espirituais? Então, a palavra que é usada aqui, que Paulo usa, é stoikeia tu cosmo, rudimentos do mundo. Eram dito que os astros eram atribuídos a divindades e as pessoas deveriam realizar determinadas práticas para apaziguar esses seres, para que elas conseguissem ascender de volta à divindade. E Paulo está dizendo, olha, isso daí é conforme esses rudimentos do mundo. Traduzindo para nós o que Paulo está dizendo, isso daí, este ensino, que ele é perigoso, que pode enredar vocês, ele não é apenas segundo as tradições dos homens, mas ele é conforme também ensinos demoníacos. Então, esses rudimentos do mundo que Paulo está se referindo, ele está dizendo que olha, isso daqui é ensinamento não apenas humano, mas ensinamento de demônios, destes seres caídos, ou seja, não tem procedência divina, e ele coloca, e não segundo Cristo. Então veja, quando nós não temos essa visão elevada a respeito de Cristo, nós achamos que é possível nós vivermos o cristianismo misturado com práticas que são aparentemente inofensivas, mas práticas que estão relacionadas com aquilo que a palavra de Deus está dizendo, que é, segundo a tradição dos homens, olha, pode parecer antigo, pode parecer válido, mas é conforme os rudimentos do mundo, conforme o que? Ensinos demoníacos, e isso não segundo Cristo. E Paulo coloca, cuidado para que vocês não sejam enredados. Isso aqui deveria levar a gente a refletir sobre como que nós temos lidado com as influências
de uma época que nós vemos que é uma época marcada grandemente por misticismo. Se nós não tomarmos cuidado, não exercemos sabedoria, nós corremos o risco de sermos levados, enredados, e Paulo fala, olha, não façam isso daí, porque em Jesus, e eu já vou terminar aqui, nós continuamos na próxima aula, para não ficar corrido, ele fala no versículo 9, porque em Jesus, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele vocês receberam a plenitude. O que Paulo está dizendo aqui, de uma maneira até repetitiva, ele está dizendo, olha, Jesus Cristo é Deus. Toda a plenitude da divindade está na pessoa, no ser humano divino de Cristo Jesus. E vocês, por estarem neles, olha só o que ele é dito a respeito de mim e de você. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele está dizendo que tudo aquilo que nós precisamos, não tem nada mais além de Cristo que nós precisamos para ter esta vida plena. E nesse ponto aqui, eu considero esses versículos como sendo chaves, que Paulo está mostrando que o segredo para nós não sermos levados pelo erro, é nós termos uma visão elevada de quem Jesus Cristo é, e termos também uma visão elevada de quem nós somos em Jesus. Veja, é verdade que nós falamos, olha, eu sou um pecador miserável. Olha, não tem nada de bom em mim. Espera aí. Se você está em Cristo Jesus, você está unido a Ele, você pode trilhar caminhos que Ele preparou de antemão, que são caminhos de boas obras, então você pode sim viver uma vida santa, você pode sim trilhar nos bons caminhos, e assim, você tem sim coisas boas em você, porque o próprio Espírito Santo de Deus habita em você. Mas quando eu olho assim, eu olho unicamente pelo lado da queda, eu falo, olha, eu sou assim mesmo, eu sou um pecador, o que o pecador faz é pegar, Paulo vai mostrar que não. Em Cristo habita a plenitude da divindade, e nele vocês receberam a plenitude. E no próximo domingo, nós veremos na sequência aqui do capítulo 2, e veremos no 3, qual a implicação prática que isso daí tem para a nossa vida, sobre a maneira como nós lidamos com o pecado, e a maneira como nós vivemos uma vida em santidade. Se Cristo é tudo isso, e de fato é mesmo, isso deve ter um desdobramento na maneira como nós vivemos. Mas nós veremos o final aqui do capítulo 2, a sequência dos 3 e 4, na próxima aula. Então, alguma pergunta, alguma observação? Fala, presbítero. Vai levar o microfone para o senhor. É interessante, eu estava conversando com outro amigo pastor também, sobre esse termo enredar, né? E Cristo nos convoca a ser pescadores de homem. Então mostrava, no caso, os pescadores de João, Pedro, fazendo e tecendo a rede. E usamos até essa analogia que o peixe não percebe a rede no fundo do mar, naquele emaranhado, né? naquela amplitude. E ainda mais hoje, o que mais nos confunde e o que mais nos influencia é a própria rede. Com a globalização da comunicação mundial, então nós estamos sofrendo essa influência de culturas não cristãs, vamos dizer, de todas as religiões, principalmente das religiões orientais, que adentram as nossas casas, adentram os costumes, adentram as manifestações nossas, muitas vezes até em tom de brincadeira, de mudar alguma coisa e de conformar, assumir a forma do mundo. Só que isso, bem sutilmente, isso agride a santidade de Deus, né? E fala que provoca a ira de Deus. A ira de Deus é provocado quando os seus santos ofendem a sua santidade. Interessante a gente analisar essa questão do emaranhado das redes, e muitas vezes sutilmente você está agradando um amiguinho, uma amiguinha, fazendo parte da sociedade, porém isso está provocando a ira de Deus. Isso. E essa rede aqui, esse enredar diferente da pesca, né, era bem visível mesmo, era no contexto de guerra. Então ele mostra, olha, você na vida cristã, você está num contexto de guerra mesmo, e se você vacilar, você pode ser enredado
por estes falsos ensinos. Porque lembrando o que nós vimos no começo, nenhum falso ensino vai vir com cara de coisa ruim. Sempre vem embalado com alguma coisa boa, mas é como um presente de grego, né? O cavalo de Troia, a destruição se encontra dentro.